em mais um tema sobre o nosso seminário na família. Na primeira terça-feira a gente falou sobre os inimigos da família. Na segunda terça-feira a Natália falou sobre mulher virtuosa, e na terça passada o pastor Vanderlei falou sobre namoro, noivado e casamento. E nós vamos hoje fechar essa série de mensagens falando sobre pais e filhos, relacionamento à luz da Bíblia. Efésios, no capítulo 6, vou aumentar mais um pouquinho de todos, só um pouquinho. Efésios capítulo 6, eu quero ler mais uma vez. Dois versículos, diz assim, 6 e 1, diz: Vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto versículo 2, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E o 3 diz assim, para que te vá bem e viva muito sobre a terra. E 4 diz: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vemos, igreja, com muita clareza, que a Bíblia tem para toda a família instruções, e a igreja ela é privilegiada porque ela recebe, meus irmãos, esses ensinos, seja através da IBD, através de seminários. Temos aqui várias palestras de casais já algumas vezes, temos em Gatuba, e seminários que abordam para ajudar, os pais, a igreja, a criar os seus filhos, usando, meus irmãos, apoiado, na verdade, na Bíblia Sagrada. Na introdução, diz assim: vivemos dias difíceis e cada vez se torna mais complicado educar, proteger, e criar os nossos filhos na presença de Deus. O mundo parece atrativo, coloquei assim, mas nós, pais, precisamos fazer como o patriarca Noé. Por que usamos o exemplo de Noé? Porque Noé, ele não só simplesmente colocou a família dele dentro da arca. A ideia, na verdade, era colocar mais pessoas. Enquanto ele estava edificando a arca, ele estava pregando, anunciando o dilúvio. Mas as pessoas, elas não deram crédito. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Noé, desde quando começou, Deus deu a ele a engenharia da arca. Noé já possivelmente, ele reúne já a esposa e os filhos e mostra o projeto de Deus, dizendo: olha, vai acontecer isso. E Deus, como é tão bom, Ele nos deu um meio de se salvar, e o meio é esse. Nós precisamos edificar essa construção. Vocês me ajudam? E eu vi os meninos falando assim: pai, estou dentro. Por quê? Porque ele não excluiu, ele se preocupou em trazer para dentro do projeto, irmãos,
os filhos, a esposa. Então eles já participaram, meus irmãos, desde o início, né? Nós vamos aprender aqui que é bem no início que a gente começa a ajudar os nossos filhos, né? Quem deixa para depois perdeu muito tempo já e corre o risco de não conseguir, ou dar mais trabalho para ajustar. Então eu usei o exemplo na introdução como nosso patriarca Noé. Vamos lá. Colocar toda a família dentro do projeto de Deus chamado Arca da Salvação. Que Deus nos ajude a nós termos aí a atitude de Noé, porque hoje nossa arca hoje é Cristo, e nós temos que inculcar, né, na cabeça dos nossos filhos, netos, todos aqueles que estão aos nossos cuidados, né, estamos próximos de nós, que o único meio de se escapar da ira de Deus que cairá sobre este mundo é a arca chamada Jesus. Glória a Deus. Mas vamos lá. É dever dos pais instruir os filhos. É responsabilidade dos pais ensinar e educar os filhos nos caminhos do Senhor, ou no caminho do Senhor. Um relacionamento sadio entre pai e filho é indispensável para o progresso espiritual, né, dos filhos. Então, por isso que eu li aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, que Paulo, quando ele vai instruir a igreja de Éfeso, ele não fala só, ele não cobra só dos filhos, ele cobra dos pais também. Diz: filhos, eu quero que vocês honrem os vossos pais. Eu quero que vocês façam isso no Senhor, porque fazendo assim vocês vão ter os dias na terra prolongados. Olha o que nós estamos aprendendo aqui. Para ter uma vida longa na terra, o princípio é honrar pai e mãe. Então, o filho que ele não honra pai e mãe, ele já está o que, irmãos? Encurtando o seu tempo de vida na terra. E isso você vê todo dia, irmãos. Basta você ligar a reportagem e você vê quantos jovens de 15, 16, 17 indo para a sepultura, né? E se você for atrás e pesquisar, irmãos, claro que vai ter alguns que não tem paz, esse negócio todo, mas a maioria, irmãos, são filhos que eles desobedecem, porque o pai e a mãe, por mais, né, que não tenha nenhuma estrutura, não tenha condições financeiras, ele não quer ver o filho, né, descer da sepultura de forma nenhuma. Então, e aí o Senhor, usando Paulo, fala também para os pais: e vocês, pais, vocês não provoquem a ira dos vossos filhos. Então ele está falando o quê? De relacionamento entre os pais e os filhos. Vamos lá. Os filhos são a alegria, irmãos, enviadas por Deus. Salmo 113, versículo 9, não vai dar para ler por causa do tempo, mas eu mando para quem quiser depois, irmão, esse conteúdo. Eu todos, tá? Eu montei todos, eu tenho todos, então posso mandar para os irmãos depois. Salmo 113, 9, diz assim: o nascimento dos filhos traz alegria para casa. Então, isso é claro, irmãos, que uma casa nunca mais se torna a mesma depois que chega uma criança, porque ela completa a família, que é o marido, a mulher. O filho vem completar a família, né? E ele traz, meus irmãos, alegria à luz da Bíblia, tá? Por isso que os judeus, né, não é a cultura brasileira, infelizmente, né, mas a cultura judaica davam tudo, irmãos, para ter descendentes, e queriam muitos. Quanto mais viesse para eles, eram melhores ainda. Salmo 127, versículo 3,
diz que os filhos são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, nós nunca podemos, meus irmãos, usar a nossa boca, né? Eu sempre ensinei isso. A boca do crente, ela não pode ter dupla fonte, ela tem que ser uma boca para abençoar, né? Então os nossos filhos devem receber a bênção através de nossas bocas. A Bíblia diz que uma fonte não pode dar dois tipos de água, então ou é água doce ou salgada. Então assim é a boca do pai, da mãe, daqueles que servem a Deus. Então não podemos jamais usar a nossa boca para amaldiçoar os nossos filhos, dizer: esse menino é uma peste, esse menino é tribuloso, esse menino, né, é o cão. Então é preciso tomar cuidado, porque se a tua boca, ela aberta, ela pronuncia, né, palavras de bênção, se ela não for também usada pelo Espírito Santo, pode também pronunciar palavras que vai trazer maldição. Então precisamos, ainda que não seja, ministrar que vai ser através do nome de Jesus. Vamos lá. Os filhos são comparados a plantas de oliveira, Salmo 128, versículo 3. Aí eu tive de letra A, porque dão frutos. Letra B, dão azeite. Quando falamos de azeite na Bíblia, falamos do que? O azeite representa o Espírito Santo na vida do crente. Letra C, as plantas de oliveira, elas dão sombra, né? Significa amparo, abrigo contra o desconforto. Então a Bíblia compara os nossos filhos, né, como dão frutos, como azeite, e como também a sombra, comparado aí às plantas de oliveira. Vamos lá, ensinando a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22, 6, todo mundo conhece esse versículo. Ensina o menino o caminho, né, que deve andar, para que quando ele venha envelhecer, ele não se afaste dele. Então, aprendemos com a Bíblia, irmãos, desde criança, a ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Vamos lá. Então, ensinar o caminho, o que significa? Vamos lá. Primeiro, andar junto com os nossos filhos. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Alguns versículos para a gente ver. Deuteronômio, capítulo 6, e versículos 6 e 7. Quem encontrou, pode perguntar. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha isso, eu quero frisar aqui, reforçar o 7, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás. Dela quem? Da palavra, do ensino. Quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Pensa, irmãos, sentado, andando, deitando e levantando. Mas é a vida toda, o texto está dizendo. Não é para você parar de inculcar, de ensinar, de falar, né, para o menino, para o filho, as coisas de Deus. Glória a Jesus. E os judeus, vocês sabem, quem estuda sabe, que até os 12 anos, as crianças, todas elas são instruídas em todo o Torá, conhecem toda a história, tá, do Pentateuco, que são os livros primeiros da Bíblia. Isso é passado de geração para geração. Viu? É algo, meus irmãos, cultural, viu? Que é passado para as crianças. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Segundo, dar um bom exemplo, claro, aos filhos, segundo Timóteo 1,5, Efésios 6 e 4, a gente já leu aqui já. Os
3 e 4 fala não provocando a ira deles. 3, irmãos, algo muito importante, né? Que é o culto doméstico. O que é o culto doméstico? É aquela reunião familiar, né? Que principalmente as Assembleias de Deus, desde há cento e tantos anos atrás, ela vem ensinando para que a igreja coloque essa cultura na sua casa, né? Então não é um culto cumprido, você cantar 3 hinos, ler muita coisa, não. Você canta um hino, canta um corinho, você chama todo mundo, principalmente os filhos, né? E canta um corinho com eles, lê um versículo da Bíblia cada um, ou um capítulo que você puder, pega na mão do seu esposo, da sua esposa, do vô, da avó, dos filhos, quem tiver e quiser participar, levanta um clamor, dizendo: Deus, aqui é a igreja da minha casa, eu repreendo todo mal, eu ministro vitória, saúde. Irmãos, glória a Deus. Tem muita perturbação, tem muita coisa ruim. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aí muita gente se preocupa, quando a Bíblia fala carne e sangue, está falando tudo aquilo que é palpável. Vou dar um exemplo. A gente preocupa muito com o que o filho está vendo na internet, televisão. Não veja isso, só que a gente fica 10, 15 dias, irmão, sem fazer uma oração para os nossos filhos. Então, não adianta você ter cuidado de um lado e você abandonar o outro. Então, você tem que ter cuidado. A nossa luta, ela é espiritual. Então, é preciso, meus irmãos, então, se você que está aqui hoje, tem o seu filhinho, a sua filhinha, né, tem dificuldades, irmãos, né, na escola, né, enfermidade emocional, psicológica, né, você percebe que tem dificuldade, você como sacerdote da tua casa é o primeiro que tem que colocar na sua casa o culto doméstico. Jesus, vou começar, porque eu preciso que meu filho ele seja liberto disso. Eu preciso que meu filho alcance o milagre, e está escrito na tua palavra que o Senhor abençoa os nossos filhos. Glória a Deus, né? Não podemos aceitar, não, mas é assim mesmo, não, como o mundo aceita. Não, irmãos, são heranças que Deus te deu, é a alegria da sua casa. Então ministre sobre ela, insista. Glória a Jesus. Se faltou um dia, não pôde fazer, continue depois, porque Deus é poderoso. 4, amar os filhos, né? 5, ser amigo dos filhos. Amigo aqui é parceiro mesmo, né? O pai e a mãe, embora são figuras, né, que o filho deve toda a honra, todo o respeito, como a Bíblia diz, mas é preciso ser pessoas comunicáveis, como eu tenho ensinado aqui, né? Porque temos dificuldades culturais, como eu já falei, tem gente que tem dificuldade de se comunicar, irmãos. Tem pessoas que é mais fechada, mais travada, mas é importante o pai e a mãe ter essa comunicação com o seu filho. Número 6, demonstração de amor em público. Olha, irmãos, eu já vi mãe descendo um cascudo para a criança no meio da rua, espancando os filhos no meio da rua, dentro do supermercado, né? Por quê? A criança não quer saber se você tem dinheiro, né? Você tem que ter sabedoria para você lidar com isso aí. Eu não quero acertar ele, né, diante das pessoas, porque parece que não, mas tudo isso, meus irmãos, fica na formação da criança, né? Então você deve fazer o quê? Disciplinar o seu filho, né? Mas nunca publicamente, irmãos. Publicamente ele tem que estar já atento, viu? E lembrando da disciplina que já foi ensinada, para que publicamente ele não precise ser, né? Então, quando você faz antecipadamente, você evita.
Lembra da história dos nossos avós? Não sei o avô, mas já olhava para o filho e já vazava para o terreiro. Não atravessava na frente da conversa de ninguém. Né? A cultura na época, né? Hoje a cultura é diferente, mas não quer dizer que nós não temos, meus irmãos, que ensinar os nossos filhos. Por quê? Até para evitar também vergonhas, né? Que aconteça por aí, que eu também já vi, vou contar porque não é legal não, falar aqui no tudo. Mas vamos lá. Disciplinar é quando for preciso. A disciplina hoje aqui, irmãos, é muito mais espiritual, bíblica, né, do que a forma que nós fomos disciplinados, nós aí do meia-vida, né, dos 50 anos. Né, mas hoje nós entendemos que vale muito mais, meus irmãos, um exemplo do que, irmãos, uma pancada. Vale muito mais o jejum, a oração, uma conversa, viu? E principalmente ser amigo, trazer meus irmãos para perto, do que querer, meus irmãos, espancar. Né? Então, a ideia de disciplina na Bíblia, ela é muito mais espiritual. Tá? Não terceirizar a educação dos filhos, no ponto 8, isso aqui é interessante, meus irmãos. Hoje todo mundo está terceirizando as empresas, né? A segurança terceirizada, né? Serve almoço terceirizado, né? Limpeza terceirizada, educar meus filhos, eu botei no mundo, né? Terceirizada. Então terceiriza, irmãos, né? Joga, paga babá, você trabalhar, sabemos que hoje todo mundo precisa trabalhar, né? E aí joga nas costas da avó, do vô, da vizinha. A vizinha é tribulosa, irmão. Fuma um baseado, um cigarro. E a gente é crente, joga nossos filhos na mão de uma pessoa, né, que dá uns tragos. E depois de noite ele está Jesus, meu filho está tribuloso. Como é que nós ficamos uma criança dessa? Fica o dia inteiro cheirando droga, né, vendo cachaça, né, vendo que não deve, escutando palavrão. Aí à noite você vai querer arrumar ele. Não consegue isso. Né? Então, se for preciso fazer isso, procurar pessoas, né, pelo menos sirva a Deus, né, a mesma fé, e para poder ajudar, mas terceirizar nunca é bom, irmãos. É preciso acompanhar de perto. 9. Comunicar com os filhos. 10. Orar e jejuar pelos filhos. Isso aqui é fundamental, né? Temos que fazer o mesmo, não precisa falar muito aqui. 11. Incentivar os filhos a amarem a igreja e participar das atividades. Isso aqui é um ponto importante, né? Porque quando eu coloco meu filho para ele aprender alguma coisa na igreja, na casa de Deus, seja um instrumento, seja qualquer coisa, irmãos, que faça parte da igreja, eu estou ajudando ele a se integrar na casa de Deus, a amar a casa de Deus, e ele pegando amor, irmãos, né, pela casa de Deus, ele vem sozinho depois. Você não vem e fala, eu vou, eu tenho compromisso, ele fala. Você não vai, eu vou, eu tenho compromisso com Deus, tenho compromisso com o meu grupo, né? Então, nós precisamos ajudar os nossos filhos, irmãos. Então, colocá-los na atividade da igreja, escola bíblica dominical, os ensaios, a música, qualquer que seja o instrumento, para que eles, irmãos, se sintam amados pela igreja, acolhidos pela igreja. E importante também, irmãos, entendendo que ele faz parte da igreja. Vamos lá. 12. Preparar eles para o futuro, né? O que é isso, meus irmãos? Precisamos mostrar para os nossos filhos. Não temos que colocar eles dentro de uma redoma como esta bateria aqui, tentar blindar os nossos filhos. Até porque, irmãos, vai chegar na idade que você não vai conseguir mais. Ele vai ir para a escola, ele vai ir para a faculdade, ele vai ter que enfrentar o mundo. Ele precisa o quê? Ele precisa ser preparado para isso, né? Precisa aprender e no terminal pegar o circular, né? Descer na cidade e ir e voltar. Você não vai poder levar ele todo dia, você vai ter condições para isso. Então
nós preparamos as crianças, os filhos para o mundo, para que eles, meus irmãos, quando saírem e ver, eles já tenham uma base daquilo que eles vão enfrentar. Como devo começar a ensinar isso? Vamos lá. A personalidade da criança é formada de 0 a 7 anos. Tá? Então, de 0 a 7 anos é o período onde está sendo formado ali a personalidade da criança. Eu dividi. 0 a 2, fase da amamentação. Segundo a psicanálise, é o momento mais gratificante para a criança. Ela fica mais acessível para aprender. Eu aproveito para cantar corinhos sobre adoração. Então, a fase da amamentação é aquela fase bacana, né? Que a criança está bem próxima da mãe. Hoje tem situações que a mãe nem consegue, já lasca, né, o pó do leite na barriga dos pequeninos, né? Porque ela tem que trabalhar. Outros por vaidade, né? Não dá mamar não, depois vai ficar caindo aqui nos meus peitos. Melhor cair nos peitos que cair da criança doente, né? Então dê mamar para o bichinho, né? Eu quero ficar forte, não é trabalho para você, viu? Glória a Jesus. E irmãos, faz parte, né? E vamos lá. Então eles aprendem a cantar os corinhos, a Deus, recitar frases como você é especial para mim e para Deus. Então ensinar os pequenininhos aos corinhos pequenos, só não o boi da cara preta. Lembra do boi da cara preta? Então, eles cantavam para a gente para mundo, mas aqui em Cristo a gente não canta essas coisas. Já tem tanta boi aí perturbando as crianças. Então nós vamos fazer o quê? Vamos evitar essas músicas mundanas, tá? E ensinando a cantarem, a adorarem a Jesus. De 2 a 4 anos, a criança está aprendendo a controlar as suas fezes. Olha isso que interessante. A retenção de expressão passa a ser algo prazeroso para ela. Você começa a ensinar, né? Ele aí no troninho, no banheiro, depois tem aqui o da fralda lá, né? A fralda é baratinho hoje, né? Então você, quanto mais você trabalhar o pequeno aí para que ele venha, né? Ter o seu controle nessa fase de 2 a 4, você vai só dar um cascalinho no bolso depois, né? E vai ajudar também as professoras, as tias da escolinha. Quem tia da escolinha aqui? Tem aqui? Não tem tia? As tias, né? O pastor ensina direito esse povo aí, e daí vai ajudar a gente a não sofrer tanto lá na escolinha, né? Então vamos lá. Momento de se sujar, brincar com massas, mexer com água, também são objetos de prazer. Nessa etapa, aproveite citar pequenos versículos com ela e cantar corinhos de formas repetitivas, que as crianças aprendem com facilidade. 3, de 4 a 6 anos, é a idade da pré-escola, também a fase dos porquês, um monte de perguntas, e da descoberta também da sexualidade. É comum nessa fase as crianças mexerem e exibir os seus órgãos genitais, tá? É a fase de 4 a 6 anos, tá? Nessa fase é preciso muita sabedoria dos pais, para não traumatizar a criança, nem gerar ansiedade nela, medo, né? Vergonha ou nojo, né? Da questão do sexo. Então, é a fase que você vai perguntar, né? Por que eu tenho isso, né? E ela quer que vai perguntar, o menino também, o menino vai perguntar porque ela não tem, eu tenho, e essas coisas aí, natural, que os pais precisam orientar, meus irmãos, que é muito importante. Os pais devem orientar e responder com sabedoria as perguntas dos seus filhos. Vamos lá, 5. Se não ensinarmos em casa, no momento certo e adequado, podem aprender errado por outras pessoas. Lembra aquela história? Vou falar sobre meu filho, sobre drogas, não, vou evitar falar. Lembra? Nossos pais eram assim. Eles não sentavam com a gente e explicavam para o filho, sabe? Sabe a maconha? A maconha é uma droga. E vai chegar gente na escola e vai assoprar na sua cara, para sentir aquele cheirinho assim, pedido.
Aí vão lhe oferecer. Então ninguém fala nada para a gente. Então é só um milagre de Deus. Mas os pais não, os pais têm que sentar com as crianças e dizer: meu filho, você não se ajude com um pichador de muro, nem para você filmar ele, porque se alguém estiver pichando o muro da escola, ou outro você estiver junto, só fazendo a live ou filmando, quando a gente chegar, vai todo mundo com live e tudo para a delegacia. Até explicar que o de corpo não é tomado, dá trabalho. Então você tem que ensinar ele. Não ande com essa turma que gosta de pular muro, que gosta de mexer com droga, que gosta de matar algo, de pichar. Fique longe dessa turma. Então esse ensino temos que passar hoje, irmãos. Né? Por quê? Porque está cheio de professores do mal na porta de nossas escolas. Está cheio, irmãos, só esperando assim, os filhos que os pais não ensinam, né, para que eles sejam os professores. É muito triste isso aí. Né? Vamos lá. Então, 6. Adquira uma Bíblia ilustrada para o seu filho. Conte as histórias sagradas. Então, criança não vai querer a Bíblia de estudo pentecostal. Não adianta você dar para ele. Mas se você der uma, né, com a ilustração de Moisés, da arca, do Davi, laçando a pedra do gigante, eles gostam demais disso. Entendeu? Então, trabalhamos o quê? De acordo com a idade da criança. De 6 a 8 anos, idade escolar, também idade da razão, chamado besta fase, a criança começa a distinguir o certo do errado, de 6 a 8 anos. Tá? Os valores morais passam a ter um maior significado. Tá? Então, por isso que a igreja, ela batiza as crianças entre 10 a 12 anos. Entendemos que é uma fase que ela já está entendendo muito bem o que é certo, o que é errado. Já podemos responsabilizar ela diante de Deus e entender que ela tem uma alma, ela precisa ser salva, ela precisa fazer parte do corpo de Cristo, que ela não é mais uma criança inocente, né? Que está no período, né, aonde é inocente. Não, ela já sabe o que é pecado. Nós precisamos ajudar os nossos filhos. Vamos mais. Número 10. A partir de 8 anos, a criança que for estimulada nas outras etapas, ouvindo a palavra de Deus e recebendo valores espirituais, começará a executar o que aprendeu. Olha que interessante. Então venha para a IBD com os seus filhos. A educação e a formação de valores exige tempo e dedicação. Tá? O estudo, a formação sempre vai precisar de dedicação. Se não tivermos esse tempo com nossos filhos hoje, poderemos no futuro vê-los trilhando caminhos tortuosos. Então, se a gente não pararmos para ensinar os nossos filhos, lá na frente, né, a gente vai se arrepender e dizer: por que eu não ensinei? Por que eu não parei? Agora para a fase do adolescente. Estou correndo já. Adolescência, agora vai cair o cabelo, quem tem, né? É a fase, meus irmãos, proibido proibir. Então, os adolescentes, eles não gostam, irmãos, né, de ser proibido. Eles gostam, né, sempre de receber o sim. Né? Quando fala não, eles não gostam. Então é uma fase bastante difícil, complicada na psicologia. Então o que é importante? Primeiro, boa comunicação é fundamental. Então, se você conversava, tem que conversar mais. Nessa hora está conversando bastante também. Conversa até com quem não deve. 2. E quanto à liberdade? Se eu dou a mão para ele quer o braço todo. Que é verdade. As mães, os pais, todos nós passamos já por isso, sabemos que os que estão passando, os que vão passar, sabem, meus irmãos, que é assim. Então, é preciso a comunicação. 3. Ensine adolescentes, os filhos, a assumir as consequências. O que é consequência, irmãos? O resultado, né, de uma atitude. Toda ação tem a sua reação.
toda a nossa atitude vai ter uma consequência. Então, se eu não ensino para ele o resultado de algo ruim que ele quer fazer, entendeu? Eu não estou ajudando ele. Então temos que falar sim, né? Temos que ensinar sim. Se você entrar por esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Você conhece as pessoas que entrou, né? Então não é orando, não é a realidade que nós precisamos passar, irmãos, e ensinar ele as consequências. 4, reafirme sua autoridade. Isso aqui é importantíssimo. Não importa a idade do filho. Isso aqui vale até a idade que tiver. Enquanto ele morar na sua casa, você que é a autoridade da sua casa. Mãe e pai, você que é a autoridade. Pode ter, irmãos, a idade que for, tá bom? Você nunca deve deixar o seu filho, tá? Desrespeitar você, gritar com você, gritar com a sua esposa. Não glória a Deus, tá? Provérbios 22:15. Observe os seus filhos, tem responsabilidades e ora na hora de escolher, tá? Então, na hora que ele vai escolher, se ele ora, se ele toma cuidado. Vamos lá, letra A. Amigos, né? Amigos, é bem complicado esse negócio de amigo, né? Um colega, amigo. Então o que é preciso? Tem que selecionar realmente as amizades. Os pais têm que acompanhar, viu? Cuidado com esse negócio de deixar a sua filha ou seu filho dormir na casa dos outros, né? Uma fase, nenhuma fase é bom, né? Mas cheguei numa casa uma vez, não vou falar quem é não, né? A menina está aqui, mas eu quero ficar isso. Aí para orar lá, né? Uma cama assim lá, uns meninos, umas meninas, uns boy-ball no meio lá. Um negócio esquisito, né? O que eu estou ensinando, né? Quando eu trago esse tipo de pessoa para deitar numa cama com os meus filhos e dormir juntos. Então, uma pessoa dessa depois fica reclamando, né? Está passando provação. Vamos lá. Então, escolha de amigo, escolha de roupa. Então, os pais me ajudem aí. Os filhos, eles crescem. Roupa não só cresceu no deserto, porque Deus é poderoso. Então, Israel andou 40 anos lá, e o Senhor abençoava a roupa deles, que as crianças cresciam, o Senhor esticava as roupas, os pés dos meninos cresciam, o sapato crescia junto, mas isso é milagre. Na nossa casa, não tem que arrumar a roupa dos meninos, das meninas. Entendeu? A menina cresce, está com os cotoquinhos de saia assim, ó. Essa saia de quando ela tinha 6 anos, quer usar com 16. Taca fogo nisso aí, mano. Compra os panos, pega a madeira, ela faz uma saia bacana, né? As meninas. Por quê? Porque ele está chegando na fase já, adolescente, jovem, já começa a sensualizar. Então os pais, né, ajudem aí, faz uma fogueira, né? Os cocôs que tem, e Deus vai lhe dar condições, viu, de você abençoar o armário das filhas, dos meninos também, né? Vamos lá. Uso do dinheiro, né? Porque se não aprendermos o valor que tem o dinheiro, quanto custa para ganhar, né? E vai dar trabalho depois. O horário de sair e chegar de casa, né? Tem pai e mãe que não está nem aí. 2 horas da manhã a mulher está na rua. Viu? Já levou 3, 4 geral da PM, da GM, né? E ela está em casa dormindo. Então, precisamos acompanhar os nossos filhos. Vamos lá, letra aí. Tarefa doméstica, né? Então, os pais precisam ensinar, dividir. Ninguém vai perder, irmãos, a mão. Ninguém vai ficar menos homem se aprender a lavar o banheiro, né? Dar um talento na casa. Irmãos. Então, se você não ensinar, viu? Depois ele não faz nada, é culpa sua, né? Deixa o rapaz de 16 anos dormir até meio-dia, ainda acorda lá, nunca trabalhou.
né? Acorda lá, vai na geladeira, mãe, cadê o Danoninho? 16 anos de idade com Danone. Aí toma café, irmãos, pega na gaiola de passarinho, sai no market para trocar passarinho, vender canal, essas coisinhas, né? E são coisas que acontecem e a gente precisa ajudar os nossos filhos. Trabalhos escolares, né? Pedir desculpa quando os pais também, viu? Tem pai que acha que é a bolacha do último pacote, a bolachinha, a última bolachinha da mãe. Não peço perdão. Se errou, né? Pode errar. Somos seres humanos, pede perdão, porque você passa um valor muito grande para ele. Diz assim, meu pai pediu perdão, eu tenho que aprender também a ser humilde. E quando eu errar, eu vou pedir perdão também. Sim, possamos aprender com Jesus. Com 12 anos estamos no meio dos doutores. É preciso explorar o potencial dos adolescentes, pois são instrumento nas mãos de Deus. Proteger nossos filhos da internet. A exposição de conteúdos inapropriados, predadores virtuais, vítimas de golpe. Não tem homem velho levando golpe, imagine adolescente e jovem. Então precisamos acompanhar os nossos filhos para que eles sofram. Os meninos morrendo, irmãos, porque fizeram lá o desafio do lança-perfume. Você pensa, os pais trabalham o dia todo, chegam em casa e acham o moleque morto, porque foi desafiado do outro lado, né? A achar o perfume e morreu. Isso tem acontecido muito, porque a internet é a janela aberta para o mundo. Excesso de jogos, males, enfermidades e vícios, controle de uso, estipule horários, não deixe ele ser escravo da internet. É importante o seu uso, porém tem que ter supervisão dos pais, tá? E sexto, cuidado com as mensagens subliminares. Vamos terminar. Vamos lá. Então o excesso de jogos vai trazer vários males e enfermidades, vícios, e é importante para finalizar aqui, o controle do uso, né? Então eu sempre já ensinei aqui, eu ensino de novo, né? Como eu falei, na sua casa quem manda é você. Então na sua casa não tem esse negócio de trancar a porta com a chave e ficar o dia inteiro lá não. Então a sua casa é a sua casa. Arranque a porta e deixe só o batente, né? Se começar a dar muito nó, né? E por quê, irmãos? Porque quando a gente ensina, irmãos, a gente está dizendo, mesmo que isso nunca aconteceu com você, que o seu filho seja uma bênção, mas você vai evitar muitos problemas futuros, tá? A gente servindo a Deus e obedecendo a sua palavra. Deus abençoe toda a igreja.